Se precisar, eu grito. Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Estamos no ar com mais um programa Conscientizando, conscientizar para evoluir. Eu estou muito feliz de estar com vocês novamente aqui, trocando essa experiência acolhedora que é a expansão de consciência. Hoje, eu, Michele Ramos, consteladora familiar e terapeuta sistêmica, quero saber como é que anda a tua caminhada diante a vida, diante o ano, né? Chegamos já no mês de junho, no meio do ano, tá uma correria total e completa, o ano não está andando, está voando. E eu faço a seguinte pergunta para ti, e tu já pode responder, reflita, mandando pro 971591211. Como é que tu lida com as tuas relações? Como é que tu tá direcionando a tua vida? Como é que tu tá dirigindo a tua vida? Qual é a pauta que tu utiliza para administrar os teus problemas? Como é que tu separa as tuas relações? Tu separa em blocos, em parâmetros? Como é que tu faz este movimento para ti? Então, a importância de tu ter a consciência de tudo que tu faz na tua vida é como tu está dirigindo um carro. O carro é a tua vida. E se tu não dirige bem, tu pode ter certeza que tu vai ter consequências que muitas vezes podem ser aplicadas por pessoas ou por ti mesmo, justamente porque tu não tem a consciência daquela dor que está ali te travando, até mesmo furando o teu pneu, olhando para a tua sabotagem, né, fazendo tu procrastinar, não deixando tu caminhar. Então, hoje o nosso programa eu quero que seja bem leve, bem tranquilo, porque dirigir a vida é sentir ela com alegria e entender que tudo tem um porquê, nós que demoramos para entender. Hoje a minha convidada, ela é expert em Detran e ela tem uma vasta experiência e a gente vai falar muito sobre isso e ajustando isso no caminho da vida. Eu quero que tu responda no 21 97 159 1211 como é que tu dirige a tua vida? Qual é o caminho da direção que tu pega? Tu costuma simplesmente olhar para os problemas e direcioná-lo para que tu possa ter clareza? Ou tu simplesmente bota a primeira e vai? Ou tu também segura no freio de mão? Ou tu anda de ré? Tu percebe que a gente tem várias formas de olhar para o problema. Tem gente que para, puxa o freio de mão, dá uma travada, não segue. Tem gente que bota uma primeira e vai devagarzinho. Tem gente que deixa em ponto morto, né, e vai deixando a vida levar. Então tu percebe que a tua vida é como se fosse um carro. Conforme tu vai dando as marchas, tu vai andando. E isso tu ajusta a tua velocidade. Então, o olhar para a tua vida significa que existem pausas que é como se fosse a sinaleira. Lá no sul a gente chama de sinaleira, mas aqui no Rio de Janeiro acho que é semáforo. E olhar para a sinaleira ou para o semáforo é entender que a gente precisa, sim, de ter um caminho livre, mas precisamos ter atenção e tem horas que a gente precisa parar. E a vida é exatamente dessa mesma forma, dirigindo um carro em alta velocidade, mas tem vezes que a gente tem que segurar, né, com freio de mão, muitas vezes botar o ponto morto e deixar a vida levar para ficar mais leve. E eu quero que tu mande mensagem aqui para radiotropicalwebbrasil.com.br no WhatsApp 971591211 para me dizer como é que tá a tua vida hoje, porque eu tenho uma especialista que vai responder isso comigo, né? Ela só tá me olhando aqui de rabo de olho. E tomar essa consciência é muito importante. Porque muitas vezes, tu que está em casa hoje, terça-feira, e está entendendo que assim, nossa, eu não consigo sair dessa zona de repetição. Toda vez que eu vou dar um passo para frente, eu paro. Isso é o freio de mão da tua vida que tu está puxando. Por quê? Por que tu está puxando esse freio de mão? O que está te segurando para tu botar uma primeira e começar a seguir devagar? Ou muitas vezes tu coloca a marcha ali, uma primeira e começa a andar e daqui a pouco tu para. Tu bota em ponto morto, esquece que tá descendo a ladeira e vai viver vida louca. Aí depois tu diz, nossa, eu tenho que segurar porque senão eu vou cair. Aí tu percebe que os problemas todos, eles ficam assim, enlouquecidos. Então eu, como terapeuta sistêmica e consteladora familiar, estou aqui para te direcionar, para te ajudar a tomar o caminho da tua vida, te ensinando a dirigir a tua vida com clareza, com sabedoria, com visão, com direção, para que tu possa lidar com as tuas emoções e entender que tu não precisa puxar o freio de mão. Tu pode somente estar lidando com a primeira, com a segunda, com a terceira marcha e de vez em quando deixar no ponto morto para descer com leveza.
soltar, para tu entender que tu não precisa parar e nem mesmo te sabotar. A vida é muito boa, a vida é muito clara. As pessoas, elas hoje em dia estão muito conteudista. As pessoas buscam muita coisa, mas elas não olham para a simplicidade da vida. E ter essa consciência faz com que eu direcione a minha vida cada vez mais com a simplicidade. Porque, como eu canso de dizer para vocês aqui, ouvintes, é que o que a gente veio fazer nessa vida? Todo mundo. Passar raiva, pagar boleto e evoluir. Essa aqui é para todo mundo, é rico e é pobre. Então, tu pode vir com qualquer problema. Qualquer problema que tu tiver, a gente dá um jeito. Pode ter certeza que enquanto há vida a solução, a não ser que tu esteja com o freio de mão puxado, não querendo resolver. E aí, né, aí o problema já é outra coisa. A gente já tem que olhar para tua postura, porque o adulto, ele assume a responsabilidade de puxar o freio de mão, organizar o carro para poder botar uma primeira e seguir em direção. Essa é a melhor consciência que tu tem que ter. E olhar para tua vida e entender como tu anda dirigindo ela, como tu anda dirigindo os teus objetivos. Nós estamos no meio do ano e até aqui o que tu cumpriu das tuas 300 promessas lá de janeiro que tu pulou as ondas e fez, aconteceu. O que tu conseguiu completar até aqui? E aí eu pergunto, como é que foi tu dirigir a tua vida até aqui? Aí as pessoas dizem, nossa, Michele, eu não fiz nada, não consegui completar essa parte. Então, eu como terapeuta sistêmica, consteladora familiar, estou aqui para te ajudar. Tu pode me chamar no meu Instagram, direto, @michelleramos.pinheiro. O meu WhatsApp é 21 9906 90 611. Manda uma mensagem, conversa comigo, a gente vai olhar e tomar a melhor direção para a tua vida. E tudo com muita leveza, porque andar assim, em ponto morto, também é bom. A gente solta os pesos da vida e vai com clareza seguindo no caminho que for mais leve. E quando a gente aprende a soltar o freio de mão e só segurar, ou até mesmo com a embreagem, o freio devagarinho, a gente aprende a equilibrar as dificuldades que a gente tem na vida. E aí, meu amor, é só botar a cabeça para fora e cantar. E dirigir numa autopista, cantando em som alto e dizendo, eu sou feliz. Não me perco mais porque eu sei que sou capaz. Então, pode mandar tua mensagem, tá? @michelleramos.terapeuta. Meu WhatsApp é 21 9906 90 611 e eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, que está aqui só escutando, para que a gente possa falar sobre realmente essa parte da direção. E o quanto muitas vezes a gente paralisa porque a gente não está sabendo o nosso lugar. Isso é para tudo. É para tu, condutor de automóvel, sabe? É para ti que também trabalha num local onde tu não consegue lidar com as pessoas da tua vida. O teu chefe, tu tem um problema com ele, aí tu trava. Muitas vezes tem que entregar um projeto e aí tu segura o teu projeto porque tá te paralisando. O que esse freio de mão tá fazendo contigo? Por que tu não consegue dar a primeira? Ah, Michele, porque a pessoa tá com um carro estacionado na minha frente. Então vamos olhar para os blocos da tua vida, como é que tu define os blocos da tua vida, como é que tu administra. Eu tenho o hábito de dizer para as minhas clientes lá do meu grupo do WhatsApp, se tu quiser participar, no link da bio tem um grupo que se chama Constelação em Ação, é um grupo VIP, é gratuito, e lá eu seguidamente boto o exercício para que as pessoas possam estar participando e expandindo a consciência. E também todo lançamento, os produtos que eu faço, entra em primeira mão para a galera que está lá. E eu costumo dizer para as pessoas assim, como é que tu separa as tuas relações? Essa é importante, porque tu precisa entender que a tua vida é um caminho e tu tá dirigindo o teu carro. Quando tu pega o bloco do verde, né, dentro da sinaleira, o verde, ali são as pessoas que tu gosta, que tu confia, e tu tem que fazer um filtro para essas pessoas. Agora, no amarelo, são aquelas pessoas que tu tem que colocar, que tu precisa ter atenção. Essas pessoas tu começa, opa, vou botar aqui. E o vermelho são aquelas pessoas que já te prejudicaram e um dia te disseram assim, ai, dá uma chance, as pessoas têm que ser boas. Não, a gente não precisa dar chance pra gente, pessoas que nos fazem mal. A gente precisa observar o movimento delas. Então tu pode intercalar elas entre o bloco amarelo, que é a atenção, e o vermelho.
E a vida vai seguir. Porque quando o caminho tá livre, tu tá com pessoas que te agregam, tá com pessoas que querem te ver crescer, que querem te ver vencer na vida, que compartilham contigo felicidades e te apoiam, que essa é a parte mais difícil do caminho, porque as pessoas querem ver a gente bem, mas nunca melhor que elas. Aqui tu tem um achado. Esteja com pessoas que te levam para o mais, para o novo, para te experienciar coisas novas. E a sistêmica fala muito sobre isso, a gente olhar para a pessoa com aquilo que ela tem de essência para nos oferecer. Ah, Michele, mas eu gosto daquela minha amiga lá de 20 anos atrás, a gente tem uma amizade linda. Mas como é que ficou a vida de vocês? Porque quando tu tinha lá teus 15 anos, ela estava no Bloco Verde. Ali, estava aberto sinal para vocês curtir a vida, porque vocês saíam, iam para balada, se divertiam. Mas e depois? O que aconteceu? Tu cresceu e ela ficou. Tu começou a trabalhar e ela não conseguiu emprego. E aí, o que acontece? Ela já vai pro bloco amarelo, porque tu precisa ter atenção nessa amizade. O quanto que ela tá te agregando ou ela tá pesando em ti? E aí, a tua vida vai seguindo, teu caminho tá livre. E ela vai bloqueando o caminho dela e tá tudo bem. Porque nós não precisamos arrastar a corrente. Porque isso pesa e nos paralisa. E muitas vezes, tu pode estar com o freio de mão puxado por causa dessa pessoa aí. Que tu não percebeu que tu tem que botar ela ali, ó. Sinal vermelho para ela fechar. O sinal para ela não ter acesso à tua vida. E aí tu cria um limite. E esse limite é onde tu começa a crescer. Lembre-se, não é só o município que tem limite. O cartão de crédito tem vezes que não tem. Ai, gente, mas assim, hoje o tema é justamente sobre isso. É para tu refletir como é que tu olha para as tuas relações, como é que tu tá dirigindo a tua vida e para que tu possa tomar consciência e pegar essa base mesmo de entender que o verde é o caminho livre, pessoas que te agregam. O amarelo é aquelas pessoas que tentaram te dar uma rasteira e tu, por ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, tu começa, opa, eu vou ficar nesse meio de campo aqui, vou dar mais uma chance. E a terceira é aquela que tu tem que cortar e dizer, não, amiga, daqui tu não passa. Ah, mas não, aqui tu não passa. E se posicionar. Essa é a parte importante da história. E muitas vezes as pessoas não se posicionam por quê? Elas não entendem o meio do caminho. Elas acham que as pessoas têm que ter o caminho livre ou o bloqueio. Mas tu pode observar ela com atenção no amarelo. Então faça esses blocos e coloque os teus amigos ali e tu vai ter uma direção enorme. Isso vai te tirar da dependência emocional, porque tu vai começar a identificar quem te leva para o mais, quem te deixa estagnado, quem só quer te criticar e não te deixa tu crescer, ok? WhatsApp 2199 0690 611 e o Instagram @michelleramos.terapeuta. Até o próximo bloco, galera. Estou de volta, nosso segundo bloco do programa Conscientizando, conscientizar para evoluir. Estou aqui hoje com a minha convidada para lá de especial, mas antes de eu entrar com ela, eu já vou dizer assim, ó, manda mensagem pro Instagram da rádio, mas pode seguir a rádio @Tropical Web Brasil, a Rádio Tropical Web Brasil. Pode seguir lá, mas o WhatsApp é 2197 159 1211. Eu quero falar também sobre algo bem importante que eu estava explicando no bloco anterior, que é sobre separar o bloco das pessoas, né, pelo verde, amarelo e vermelho. Tomar essa consciência vai te dar uma direção muito boa sobre como tu vai dirigir a tua vida. E sobre direção, eu tô com aqui a Patrícia. Patrícia é uma advogada especialista em trânsito. Eita! Por favor, Patrícia, te apresente. Queremos saber. Boa noite, eu me chamo Patrícia Barreto, sou advogada e defensora de condutores. Olha, gente. E estamos aqui para falar um pouco sobre essa condução da vida, né? Exatamente. Então me conta assim, o que te fez levar para essa condução da vida do Detran, né? Dos condutores. Foi exatamente uma amizade que passou por um problema numa lei seca e por não entender essa matéria do direito administrativo de trânsito e a gente está passando por uma situação ali, eu fui estudar por empenho para poder ajudar essa pessoa que estava passando por isso, que era uma amiga. E daí em diante
eu me apaixonei pela matéria, que é o direito administrativo de trânsito, que é um direito que a gente não dá na faculdade, né? O direito de trânsito. Então, uma especificidade do direito que muito específica, que eu vim estudar depois que me formei. Já tem aí 24 anos de formada. Experiência pura, viu, gente? Quero te fazer uma outra pergunta. Desses teus 24 anos de formadas dentro dessa parte do trânsito, como é que tu tem qual é o teu olhar crítico sobre essa parte do Detran Rio de Janeiro? Aproveita aqui, gente. Então, eu acho que a verdade é que a gente sabe muito pouco sobre isso. Por isso que a gente leva essas multas dentro o caminhar, né, o dirigir. A gente não sabe. Então, a gente só aprende um pouquinho ali a direção e o se defender do trânsito é uma coisa que a gente não aprende, né? A gente não tem uma escola para isso. E só dirigindo é que a gente vai verificando onde tem os sinais, aonde não tem. Até a própria lei seca, que é não beber, as pessoas não estão acostumadas ao não beber. Então, até o processo de beber hoje, quando você bebe em direção que não é para acontecer, como não estamos acostumados a essa limitação, né? As pessoas bebem e quando ela é pega, ela toma um susto ali na lei seca, exatamente. Ela pode até não estar extremamente bêbada, ela pode ter tomado um copo de vinho ou uma cerveja, aquela coisa devagar, tranquila, mas quando ela encontra com um agente ali de trânsito, ela se impacta e não assopra o bafômetro por medo, por tensão, e pode ter sido horas depois. Cai numa multa. Entendi. Eu quero te fazer uma pergunta que é curiosidade minha mesmo, assim. Como é que tu vê essa parte de divulgação dentro da parte do Detran, né, do Rio de Janeiro, sobre as leis? Eu não percebo que isso tem na mídia, eu não consigo enxergar isso. A gente vê 200 mil propaganda na TV, mas eu não consigo enxergar essa parte. Como é que tu vê como uma profissional que tu é a favor do condutor, como é que tu enxerga isso, até mesmo para que tu possa apresentar o teu trabalho? Exatamente, eu acho que é muito pouco divulgado sobre a legislação. Muito pouco divulgado. O que acontece aí é somente falar sobre radar. Só fala sobre radar, sobre o que pode segurar o carro. Agora, não se fala como o condutor pode andar. Então, assim, a maioria das pessoas, elas sofrem batidas, acidentes ou ultrapassam a legislação exatamente por... Esse estudo não foi feito lá atrás, né, na escola. Ninguém teve esse estudo lá atrás. Então, assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo conforme a pancada da vida vai acontecendo. Aí vem a legislação e você... Bom, peraí, como é que eu faço agora para lidar com a lei seca? Sim. Como eu faço agora para lidar com esse tema que é, por exemplo, você ter aí agora um acidente de trânsito. Como é que eu vou lidar com isso? Aí é que você vai ver em termos de como é que você vai ser impactado, como é que você vai pagar, como é que você vai mexer em seguro. Muita gente paga o seguro e não sabe nem como é que se movimenta o seguro em relação ao acidente. Então, tem muita coisa que as pessoas simplesmente não sabem por falta realmente de informação do órgão e de informação, assim, até... Eu vou dizer aqui do Rio de Janeiro, eu trabalho a nível Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, realmente, a gente não tem assim, uma cartilha que explique como se conduzir. Tá. Mesmo. Eu tenho 3 perguntas para te fazer, que só nessa conversinha já surgiu 3 perguntas. A primeira delas, o que tu pode dizer para aquele condutor que teve o carro apreendido? Depende de como foi apreendido o carro. Vamos supor que esteja passando na rua, parou numa blitz. Aí o carro dele foi apreendido e ele disse que no outro dia vai lá para pegar o carro e o lugar está fechado. Dia público, horário normal, comercial, e o local está fechado e ele não consegue retirar o carro. E teve uma situação assim que rodou a mídia, né? Eu me lembro disso. E aí?
Isso fato. Por exemplo, o fato de estar fechado era um dia que ele não poderia estar pagando. E é um dia que é contabilizado. Sim. É uma coisa que, se ele está fechado, eu procurei, ele está fechado, não era para ele estar pagando nesse dia. Outra coisa, na verdade, você, para procurar onde o veículo se encontra, você tem que verificar aonde, em relação ao bairro, a jurisdição. O que é a jurisdição no direito, né? Exatamente como o bairro de Copacabana, o bairro do Leblon, o bairro de Ipanema, existe um local que vai ficar o veículo daquele bairro. Entendi. Como um veículo de São Gonçalo, de Niterói, Alcântara, vai ficar em outro local. Então, para você encontrar o seu veículo quando ele é apreendido, você vai procurar pela jurisdição, ou seja, pelo bairro, pela localização da rua, onde você perdeu o veículo, onde ele foi apreendido, e o guarda não vai falar isso para você. Por que será? Né? Pois é, ele não te ajuda. Não vai te facilitar em nada. Não vai te facilitar em nada, mas dentro do site do Detran você vai procurar dessa forma. Pelo local, pelo bairro, pela rua onde você foi apreendido. Patrícia, tem uma pergunta aqui. Miss Grace é o nome dela vestida, né? A pergunta dela. Não, mas é importante porque eles fazem parte do Miss que teve agora no Teatro Municipal. Ah, tá. Me fugiu o nome agora, Jesus. Eles se vestem de mulher. Drag queen. Isso. Ele pergunta o seguinte, que já teve o carro apreendido, porque já resumi aqui, e com aquele carro de reboque do Detran. E foi buscar o carro dele em todos os depósitos e não encontrou o carro dele. E aí ele só escutou do policial que era uma onda de golpe. Eles estão roubando os carros, isso tem acontecido muito na Zona Oeste. A pergunta dele é o seguinte, você já pegou algum caso desse? Ele tem... porque ele não botou o nome dele, né? Ela tem esse caso, né? E aí ela está perguntando, você já viu isso, já escutou falar sobre isso? É porque a história é longa, eu resumi. Se eu entendi bem, o veículo foi apreendido e você procurou em todo o Rio e não encontrou o veículo. Não. E o policial está dizendo que é golpe. Não, ele foi, o veículo foi pego, levado, pelo reboque do Detran. Simplesmente estava em cima da calçada e rebocou. Todos os vizinhos viram e avisaram. Então ele foi nos depósitos próximos da Zona Oeste. Só que o carro não se encontra em lugar nenhum. Entendi. Aí ele pesquisando descobriu que tem um reboque que passa com o Detran, pelo que eu entendi da história toda, eu mando, e Detran, né, dizendo que está levando. Entendi, um reboque que é golpe. Que é fake. Que é fake. Aí a pergunta ele contou toda essa história, se você já ouviu isso. Nunca. E isso é interessante você bem interessante. Atenta porque está rolando, né? Muito interessante. Até porque a gente, no Rio de Janeiro, estava tendo exatamente a máfia do reboque. A gente sabe disso, então é bem interessante mesmo a gente, porque quando é rebocado, eles deixam... alguém ali vai saber alguma coisa, né? Se não for de madrugada, alguma coisa eles deixam ali de informação. Mas essa para mim é nova. Um golpe novo na área. Eu sabia, mas quando era de moto, eu sabia que estava rolando na Zona Oeste, mas de moto, de carro não, eu soube de moto. Josiane dos Santos Lemos, Lisboa, tá? Tá acordada assistindo. Um beijo, querida, que bom te ter aqui conosco. Eliane Pereira da Silva, de Paraty. Um beijo, meu amor, que bom te ter aqui conosco. Nossa, mulher maravilhosa. Aproveita e manda pergunta aí que ela vai responder. Cristina tudo. Santiago, de Curitiba. Ela estava já assistindo e ela está permanecendo. Obrigada por estar no ar conosco. Obrigado, meu amor. Mandou mensagem. Muito obrigada. Ana Cristina, acho que Lemos.
Tem aqui o número, final 4949. Se puder escrever o nome direitinho, porque vem coraçãozinho, aí a gente não consegue ver o nome. O DDD é 41. Acredito Curitiba. que seja. Tá frio, né? Tô até de pala. Garota. Aí pra vocês. Tô até de Se pala. tiver que entrar mais, eu falo. Não, tá tudo bem, Sombra, seguimos. Mas agora eu tenho uma pergunta bem importante também, doutora. Em relação à lei seca, deixa eu já dizer, o que aconteceu comigo? Eu sou habilitada desde 2008. E aqui no Rio de Janeiro eu já fiz todos os meus processos. Quando os meus amigos, eles têm o carro parado numa lei seca, Gaúcha, tu pode vir buscar pra mim, se eu tô acordada, eu digo, se eu tô com vontade, eu até faço essa caridade. Já fiz muito, agora não faço mais, porque eu acho que é responsabilidade de cada um. Mas eu percebo que eles estão sempre fugindo da lei seca. Todo mundo, na hora que a gente sai da balada, vem aquela função, olha só, vamos ver o aplicativo tal, que vai dizer que onde não tem blitz, nananana, toda aquela função. Dentro dessas questões, vamos supor que eu mudei o caminho, mas nesse meio do caminho eu fui abordado pela polícia. E aí a polícia diz, mas tinha uma blitz lá, só tem 2 entradas, o Rio de Janeiro não é um lugar que tem muitas saídas, né? Então vamos supor, foi pego lá e foi pego aqui, por que tu saiu e tu tá bêbado? Quem responde? Ele responde através de um crime civil ou de um crime de trânsito? Da lei seca é um crime de trânsito. De trânsito, mesmo que ele for apreendido por um policial comum, porque na verdade só tem o poder de polícia para parar você numa lei seca, um agente que tem um curso específico para esse tipo de coisa. E isso é uma das características que se pode anular uma lei seca. Às vezes você está numa lei seca em que você não bebeu e você, simplesmente por não beber, você é enquadrado no 65A, que é não ter assopado o bafômetro, ou que a gente costuma falar, né, do bafômetro ou do etilômetro. O etilômetro é como a gente fala juridicamente. Então, aquele agente, ele tem um curso, ele tem normas a seguir. Às vezes, até a própria forma de pegar o bafômetro para assoprar, se ele não tiver feito de uma determinada norma, o que acontece é uma ilegalidade ali do ato administrativo. Então, a primeira coisa que tem que se verificar é se o que está acontecendo ali é legal. Normalmente pode acontecer algo que não está legalizado. Entendi. Ela está perguntando aqui o que eu mandei. Eu mandei para você como é que está a audiência e mandei para você os nomes de todos que pediram música para, ao invés de eu falar, você falar. Ai, gente, ela sombra é fogo, né? Eu só vou fazer isso. Eu tô aqui concentrada com a doutora. Mas, gente, só um pouquinho. Vou só fazer uma pergunta para complementar esse assunto. Então, quer dizer que quando eu sou parada numa lei seca, eu não sou obrigada a fazer o bafômetro, ponto. Não é obrigado. E não precisa explicar nada. Se você não quiser, não se sentir segura, ou até mesmo porque falta de higiene, sim, em face dessa situação toda que passamos lá atrás com o Covid, então, assim, que deve... Não é descartável? Exatamente, deveria ser com luvas, deveria ter a troca ali. Eu nunca fui parada. Exatamente. Nunca fui. Então, essas coisas todas é uma coisa que ali na hora tá todo mundo tão assustado que se você não se sentir seguro, exatamente porque você está vendo... E se eles não podem dar voz de prisão por não querer fazer, nem aprender o carro? Não. Como funciona? Esmiuça um pouco isso. Então, a lei seca funciona da seguinte forma. Vocês estão acostumados a ver aquela bola enorme. Uhum. Os agentes têm que estar com roupa de agente de trânsito. É uma coisa importante que vocês verifiquem se a situação ali está todo mundo com roupa de trânsito e tal. E aquilo ali acontece para verificar se a pessoa está ou não com algum sinal de que bebeu. Então, o 65A nasceu de que forma? Da forma que, mesmo que você não tenha bebido, e naquele momento você é pego, é parado, e o agente de trânsito pede para você descer do carro e pergunta se você bebeu, mas se você pode ter bebido de manhã e aquilo pode estar acontecendo às 9 horas da noite, ou você não bebeu, mas você não se sente seguro, você pode chegar e falar, eu não vou assoprar. E ponto. Você não precisa explicar. Normalmente ele tende a falar para você, se você não assoprar, você vai ser preso. Não é verdade. Se você não assoprar, por que você... Não vou assoprar. E ponto. Por quê? Porque dali em diante, o auto vai ser feito pelo agente
e ponto. E você vai procurar um profissional especialista de trânsito para te tirar daquela situação. Por quê? Se bêbado você estiver e sinais você estiver, você vai ser aplicado no 65. Se você não tiver sinal nenhum e não assoprar, você também vai ser aplicado numa infração. Qual é? No 65A, quando estamos dentro de uma lei seca. Então, a verdade é, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você beber e estiver lá, você vai ser aplicado no 65. Se você não beber e estiver dirigindo, eu não vou assoprar por alguma insegurança, porque você pode ter N coisas, às vezes até um remédio, às vezes um pão tem... Misericórdia, eu adoro pão, gente. Tem teor, uma bala, Um bombom de licor. Fazer um bochecho. É por causa do álcool. Então, na hora, é interessante que ele passe 15 minutos. E, por exemplo, se você não bebeu, ele tem que parar 15 minutos você ali, para depois fazer esse teste. Isso ocorre? Não. Não ocorre. Isso é uma falta de legalidade do ato administrativo. Porque se você não teve tempo para esses 15 minutos, né, porque você pode ter saído de casa correndo para fazer alguma coisa e escovou os dentes e enxagou o enxaguante bucal. Pode. Quanto tempo leva? Vamos supor, eu estou A legislação... no churrasco, na casa de amigos, e tomo um vinho, uma taça de vinho. Tá? Saio, um licor depois, digestivo. Saio 3 horas, 4 horas depois dessa festa e sou parada pela lei seca. Detecta? A pergunta é quanto tempo leva o álcool? Então, isso... E o que é liberado e o que não pode? É 0,4%. Só que, por que não assoprar? Exatamente por isso. Isso vai depender de como está o seu corpo, se você fez exercício. Porque você pode ter pulado, você pode ter dançado, você pode ter simplesmente ficado parado. Então, assim, o tamanho de uma pessoa é diferente de uma para outra. Então, aquilo ali é exatamente como corre na corrente sanguínea, como a oxigenação no corpo. Isso tudo difere em relação para você assoprar. Por quê? Porque para você assoprar vem dos alvéolos pulmonares. Sim. Não é da boca, é dos alvéolos. E é esse o ponto que deveria esperar 15 minutos, porque esses 15 minutos que você saiu de casa, se você não bebeu, você espera 15 minutos para depois verificar se vai ter um teor ou não. Normalmente, os agentes, simplesmente, se você não assoprar, eles já te aplicam o 65A, que é não assoprar o bafômetro, que já é uma infração, que dá suspensão também. Mas tem uma coisa bem interessante que eu achei em tudo que tu colocou e que me chamou a atenção, é que realmente não tem nenhuma cartilha explicando que não é só a cerveja que tem álcool. Agora até o enxaguante bucal tem álcool. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. E remédio também. Então, tu percebe que muitas vezes realmente a pessoa não bebeu, mas ela passou no bafômetro, deu ok, ou por causa do medicamento, ou por causa de um bombom com licor. Antialérgico também. Com isso que tanto você fica meio grogue. Sim, você pode apresentar alguns sinais. Você pode ter uma irritabilidade, você pode estar sonado, você pode ter olhos vermelhos. Então, assim, tem N mil coisas que pode acontecer com a pessoa. E ela está ali de frente de um agente e ele não está preparado com isso, para verificar se foi remédio, se foi uma bebida. Então, assim, tem N mil. Aí entra o condutor, né, o defensor de condutor, para a gente verificar o que... Eu vou entrevistar aí o meu cliente para verificar o que pode ter acontecido e verificar também, dentro da lei seca, se aquele agente teve e agiu de forma com a legalidade do ato administrativo. Porque existe um livro, existe uma legislação ali. Que não é divulgada, né? Que ninguém sabe. E não vale de nada. Conteúdo oculto não serve para o mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, ouvinte. Acessa o Instagram da doutora, porque eu fiquei maravilhada também com toda essa explicação que ela deu e principalmente com esses tópicos sobre que não é só a bebida. Porque a gente que bebe no verão enlouquecidamente, a gente acha que é só a cerveja, mas não é. Tem outras coisas. Por favor, doutora, seu Instagram? @petransito2.
E tem o www.petransito.com.br, que também tem um blog. Eu tô sempre dando pílulas ali de conhecimento, gente. Vamos lá, hein, galera? Siga a doutora. No, I won't be afraid. Pessoal, vou tirar uma dúvida. Se você tem PPD, logo, carteira provisória, mas a multa que você obteve, você não é o proprietário ou foi antes de você receber a carteira provisória, a multa não vai agora para sua carteira. Mas, se foi dentro do período que você está com a carteira provisória, nos procure para recorrer da multa. Você não pode perder a sua carteira PPD com multa gravíssima ou com multas médias. Boa tarde. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco com a nossa convidada, especialista em trânsito, essa mulher sensacional, conteúdo maravilhoso, lembre de seguir ela no Instagram. E agora nós vamos dar início ao nosso bloco do Nosso Momento. A Sombra tá aqui ansiosíssima por esse momento. Eu quero mandar um beijo antes de começar para as minhas gurias do grupo Constelação em Ação. Elas mandaram um beijo para Patrícia. As meninas do Bebê Reborn, todas estão assistindo você. Gurias, um beijo. Vou entrar lá no grupo de vocês. Reborn, Gurias da Cegonha, tô com vocês, já conversamos, né? Vou entrar lá no grupo de vocês para nós trocarmos mais ideia. E para as gurias do Brasil que estão me assistindo e também lá de Portugal, porque eu sei que eu tenho uma galera lá. E da Austrália também. Vamos seguindo. Doutora, vamos fazer um movimento. A Luciana já até preparou ali, ó. Essa guria não tem jeito mesmo, né? Como é que funciona aqui? A gente faz um movimento inconsciente para que possa dar luz a alguma coisa que esteja te incomodando. Pode ser dores do passado, né? Tudo que tu vive assim que tá te paralisando, né? Que faz tu segurar o teu... que faz segurar o teu freio de mão. Então, muitas vezes na vida, nós temos dores inconscientes que elas não fazem a gente seguir. E aí, o que a sistêmica ela faz? Ela traz essa dor, ela dá uma luz. Então, o movimento que eu faço aqui é um movimento sutil, né? Com todo o respeito, até porque aqui não é um lugar seguro, mas para que tu possa sair daqui com uma expansão de consciência de algo que tu não via. Então, justamente por isso é nosso momento. É um momento eu e tu. E aí, tu me responde, o que tá te incomodando hoje, assim, que tu diz assim, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, mas isso me para na vida. Pode ser qualquer coisa, viu? Tem... que tu anda refletindo aí nos últimos tempos. Eu acho que a insegurança me para muito. A insegurança diante a vida? Diante da vida, diante de situações novas. É bastante... me amedronta. É como se... Uma onda, às vezes vem uma onda que eu não sei se eu vou conseguir quebrar a onda, se eu vou por cima, se eu vou pelo meio. E até consigo, sim, mas me paralisa. Tipo, puxa o freio de mão, né? Me puxa. Como é que é o nome da tua mãe? Biológica. Iranda. Como é que é o nome do teu pai? Francisco. Quantos irmãos tu tem? Biológico nenhum. Nenhum? É só tu? Tu tem pais adotivos? 2. 2? Como é que chama ela? É a Dulce, faleceram. Uhum. Dona Dulce e Ximenes. O teu medo é a insegurança diante da vida, tá? O que tu vai fazer? Eu coloquei uma intenção aqui, e aí tu vai sentir aonde tu vai colocar aqui. E aí só larga, pega, não pensa em nada, e onde tu sente, tu coloca. Também?
Como é que foi a relação com o teu pai adotivo? É uma relação boa, Sim. né? Mas ele era um homem bastante austero, bastante sério. E a tua mãe biológica? Eu tive pouco tempo de relação com a minha mãe biológica, até uns 12 anos. Uhum. Não era temerosa. Então, na verdade, os dois, eles tinham mais ou menos a mesma personalidade. Pessoas... Não, o meu pai era austero, sério, Uhum. mas muito, sempre me protegeu. A minha mãe era uma pessoa biológica, era uma pessoa que eu tinha medo, porque ela me impunha, até o amarrar de sapato, eu tinha que estar certo. E eu pequena. Então, Sim. assim, era como se eu tivesse que amarrar o sapato e não podia... Eu pedia ele para amarrar e ia para ela com o sapato amarrado. Entendi. Deixa eu te mostrar. Esse aqui é a tua mãe. Esse aqui é o teu pai biológico. Essa aqui é a tua mãe biológica, esse é teu pai adotivo, tá? Eu vou separar assim. Essa daqui é tu olhando para eles. Então, o que que acontece? Essa daqui é a tua mãe adotiva. Tua mãe adotiva. E esse aqui é o teu pai biológico. Então, o que que acontece? Eu não conhecia ele. Não tem problema. O que que acontece, Patrícia? Esse movimento aqui, tu percebe que tu está distante deles, né? É como se tu estivesse vendo a grandiosidade deles diante da vida, mas tu tem dificuldade de passar por cima. É como se inconsciente os teus valores e princípios estivessem sendo rompidos e tu não fosse pertencer a essas famílias. Porque assim, tu tem duas famílias, tem a família que te deu a vida e a família que te educou. Só que tu pertence a elas porque elas se uniram a partir do momento que tu começou a sair dessa e foi para essa. Então, o aceitar cada um da forma que é isso que vira a chave, que aí te dá segurança diante da vida. O que que eu quero te dizer? Quando esta garotinha aqui, tá? Ela chega para essa mãe e diz assim: querida mamãe, eu vejo você e reconheço a vida que a senhora me deu. E a partir daqui eu tomo algo de bom e sigo o meu caminho. A gente percebe que a vida ela não é uma dívida, é uma dádiva. E aí tu seguiu o caminho do qual tu tinha que seguir. E aí tu conheceu esse pai. E aí tu percebe que o teu pai biológico, ele não estava na vida, mas tu teve no lugar dele o teu pai adotivo, que tomou esse partido de ti e te acolheu. Muito bem. E aí tu diz assim: querido papai adotivo, você é o meu segundo pai, pois eu tenho um pai biológico. Porque o que acontece? Quando a gente começa a ter força na vida, quando a gente começa a dar lugar a quem tem um lugar. Só que na adoção, a sistêmica, ela fala que nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque são dois sistemas completamente diferentes, são pessoas, são vidas, são histórias, são ancestralidade completamente diferente. Então, tomar a consciência de que essa pessoa, ela fez um trabalho diante da vida, mas essa pessoa, ela deu a vida. Então, quando tu, Patrícia, vou virar para ti para tu entender, tu olha para a vida e entende que esse daqui é o lugar do teu pai adotivo, e tu diz assim para eles: eu vejo e reconheço você como os pais que me deram a vida. Eu tomo isso e sigo o meu caminho, porque eles te deram a vida. Aí tu segue o teu caminho. Nesse teu caminho, tu conheceu essas duas pessoas aqui. E aí aqui entra tu. Eu vejo e reconheço vocês como meus pais adotivos. Vocês me deram um caminho da vida. E eu sigo nela. Porque assim, ó, o que te paralisa? É o não reconhecer o lugar do pai. Porque o pai, ele é o mundo, ele é a ação, ele é a comunicação, ele é o network, ele é as boas relações. Então, a gente precisa tomar consciência do nosso lugar, principalmente os adotivos. Porque o que acontece? A família adotiva, normalmente, ela quer excluir a família biológica. E isso causa um conflito na pessoa. Tanto que tu percebe que, normalmente, os adotivos, quando eles descobrem que são adotados, eles viram a cabeça. Porque todo mundo tem o direito de pertencer. E isso é roubado deles.
Por isso que, hoje em dia, a sistêmica ela está dentro do judiciário para isso, para dizer que cada um tem o seu lugar independente do que aconteceu. Então, olhar com respeito para essas pessoas, tu não precisa concordar com o que aconteceu com eles. Tu só precisa aceitar. É isso aí que tem e vamos embora. Mas é claro, aqui, dentro da forma que a gente está falando, mas isso é algo muito profundo, precisa ser trabalhado, para que tu consiga ter essa força de olhar para a vida e buscar o que verdadeiramente é teu. Quer construir a tua família, quer ter o teu caminho, quer ter teu sucesso profissional, quer achar um companheiro legal para construir uma vida, quer ter filhos. É isso. E isso a gente só consegue quando a gente consegue entender que os nossos pais nos deram a vida e cada um tem um lugar. E esse lugar é muito importante. Principalmente quando a gente olha para eles e diz, então tá, valeu, agora eu faço daqui do meu jeito. E a gente consegue entender que essas travas é simplesmente quando eu não estou reconhecendo eles. Por isso que a gente paralisa diante da vida. O nosso inconsciente, ele diz assim, olha só, minha filhinha, tu, aqui adulta hoje, tu tem toda essa vida para viver. Só que quando tu exclui essa pessoa aqui, o lugar dele fica vago. Aí, essa pessoa que não é, tomou o lugar dele. É óbvio que o teu pertencimento vai ficar em desequilíbrio. Então, tu não vai conseguir seguir. Tu vai caminhar até aqui e vai voltar. E a tua dor primária vai olhar porque vai sentir a falta. Tá fazendo sentido pra ti, Patrícia? Sim. Então, esse é um olhar que tu tem que ter, justamente para que tu possa desempenhar cada vez mais o teu sucesso profissional, os teus relacionamentos, para que tu consiga cada vez mais ter uma expansão de consciência e ter um movimento de ação. Quer me fazer alguma pergunta? Pergunta não, eu acho que tem todo sentido eu tenho muito essa volta. Uhum. Mas a questão da volta é que é o problema, porque a gente passa mais tempo no passado do que no futuro, ou melhor, no presente, né? Então tu percebe todo o tempo que tu fica de espera, isso te bloqueia e não deixa tu seguir. Porque tu vai até a esquina e volta. E quando tu volta, tu sempre volta assim, nossa, voltei a estaca zero, não tô conseguindo seguir. Porque assim, se tu tem esse desequilíbrio, o teu sistema, ele tá buscando para ver. Então vai fazer com que tu volte lá e tu vai dizer 1, 2, 3 passos para frente, 4 para trás. Quando tu tá ali batendo na porta para virar aquela chave, fazer o teu sucesso e seguir a tua vida, acontece alguma coisa. E aí tomar essa consciência do que isso está acontecendo é olhar e mapear o que aconteceu antes de tudo acontecer. Aonde que eu estava, o que estava acontecendo. É tomar essa consciência para que tu comece a analisar as tuas pré-quedas. E isso vem da tua dor primária. Meu pai tinha um exemplo, no caso tu não foi criada com teu pai, né? Só com a tua mãe. Então tu já tem essa falta do paterno. Né? Essa falta do paterno pode ter sido substituída pela tua mãe, que muitas vezes a mãe toma o lugar de mãe e pai e ela tira o lugar do pai. E aí como é que a criança vai para o mundo? Como é que ela vai ter um movimento de ação em direção ao mundo? Ela fica nula. Porque a força do masculino e do feminino, eles têm que andar em equilíbrio. Isso é muito importante na vida. Porque senão a gente fica ou feminina demais ou fica bruta demais. Por que tem muita mulher guerreira? Hoje mesmo eu atendi uma cliente minha que é guerreira. Ela, mas eu sou assim, mas tu traz as tuas dores dos teus avós, porque a tua mãe disse, não, tu depende de homem, porque não sei o quê. Aí a avó sofreu o abandono do vô, a avó não sei o quê. Sabe? Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso para entender que o nosso lugar é o lugar que todo mundo tem o direito de pertencer. O meu pai e minha mãe tiveram essa história, isso aqui não é um problema meu. Eu tomo a vida e sigo. Meu pai e minha mãe biológica me adotaram, sou grata a eles pela educação e pela sequência da vida, e aqui eu consigo seguir. Quando eu tomo consciência dessas duas famílias na minha vida e acolho elas com amor e com respeito, eu consigo fluir e ter tudo que eu desejo. Esse é o jogo. Eu vou tirar uma carta pra ti, no final eu peguei as cartas. Até aqui tá tudo bem? Quer me fazer alguma pergunta? Não, tá tudo bem. Tá. Então, a sistêmica, ela fala muito sobre isso, Patrícia, sobre nós olharmos para aquilo que verdadeiramente a gente não consegue enxergar. E ter essa expansão de consciência, de entender que o que está te paralisando é a falta de alguma coisa que teu sistema está dizendo, tu precisa ter isso para tu equilibrar e andar, sabe? Tu precisa disso, tu precisa colocar aquela pessoa naquele lugar, tu precisa respeitar ela. Tu sabe que tem a sistêmica, ela tem a primeira lei, que é do pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer. Só que quando a gente exclui uma pessoa, o lugar fica vago. Tu imagina, todo mundo tá ali pelo momento de importância.
é a tia chata, o tio tarado, o outro que é bandido. Todo mundo tá no sistema por alguém que lá atrás passou por alguma coisa. Então, a importância que a gente tem de respeitar a história daquela pessoa. Só que o que nós fazemos? Nós julgamos. Ah, porque não presta, porque não isso, não isso. Mas não, é sobre um legado sistêmico que a gente traz. Então, a importância da gente saber que cada um tem o seu lugar. E o seu lugar é muito importante ser respeitado. Não preciso concordar, viu, gente? Não é pra gente passar a mão na cabeça de ser vergonha. Mas eu tenho que respeitar que aquela pessoa é assim. E pronto. E é isso, vamos embora e cada um cuida da sua vida. Porque o maior problema que tem é esse, a gente toma a dor do outro e cuida da vida do outro. Se eu tô cuidando da vida dos meus pais inconscientemente, como é que eu vou cuidar da minha? Eu não cuido. Vamos tirar uma carta aqui. Essas cartas, elas não tem nada a ver com tarô, tá? Mas ela sempre... Mãe, pega qualquer uma e lê pra nós, por favor. Na cara, Luciana. Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Luiz Rei. Uhum. Tu percebe que quando essa carta ela fala livre da dor, é quando tu toma consciência verdadeiramente do teu lugar. Eu tenho 2 famílias, eu sou uma pessoa privilegiada. Um me deu educação, outra me deu a vida. Eu faço parte de 2 sistemas, cada um com seu valor e a sua importância. E é sobre isso, pegar essa essência e levar. Mas se tu tá parando, tem alguma coisa que precisa ser vista. Que tu trava essa tua insegurança que tu diz que tem. Porque tu vai ter que ir contra o teu pai biológico, o teu pai adotivo, e contra a tua mãe biológica. 2 pessoas que te deram muitos valores, né, que te ensinaram grandes coisas, que cuidaram de ti das suas formas, percebe? Então aí tu tem que ir contra eles, é tu que diz assim, gente, eu vou ter que passar por isso. Não, mas eu prefiro ficar olhando pra eles, cuidando deles aqui, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto e tu não anda na vida. Que é assim, que é essa garotinha que fica. E aí tu volta pra trás, para ali durinha. Tudo bem? Tudo bem. Então, pessoal, encerramos mais esse bloco do nosso programa Conscientizando, o nosso bloco, nosso momento com a doutora Patrícia, Insegurança na Vida. Luciana adora esse quadro, né? Ela fica ali empolgadíssima ali, quase chorando. Estamos de volta ao nosso 4º bloco para que a gente possa encerrar esse programa leve, maravilhoso, que foi hoje fazer com a doutora Patrícia, né, especialista no Detran, né, no trânsito do Rio de Janeiro, com essa doideira toda. O nosso momento também foi incrível, incrível. Perceber que muitas pessoas têm insegurança diante da vida e estão paralisadas e não sabem por quê. As suas dores de infância te travam na vida adulta, porque tu não sabe ser adulto, tu sabe ser criança. Né? Doutora, muito, muito, muito obrigado. Por favor, suas considerações, suas redes sociais. Ela tá fixada aqui na bandeja, gente, é a coisa mais linda. Eu amo meu trabalho. Eu sei que o meu pessoal tá vendo, sabe? Eu amo meu trabalho, sou suspeita para falar, né? Pode falar, doutora, fica à vontade. Não, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Estou impactada, de fato, estou impactada. Sou uma pessoa que eu vou atrás, corro à frente, mas tenho ciência de que tem muita coisa que me trava e é exatamente isso, é a criança que olha para trás, que tá faltando e é isso. Tomar consciência, né? Porque muitas vezes a nossa criança interior, ela precisa ser acolhida por nós adultos. Só que nós estamos cada vez mais preocupados com as coisas diante da vida e a gente não percebe essa menininha que precisa de colo. Ela precisa de colo. Porque assim, o que o pai e a mãe nos deram foi a vida, e tá tudo bem. Agora quem cuida dela é a gente. E quantas vezes a gente para olhar para ela, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de cuidar de nós, quem dirá dela. E quando é que ela para a gente? Quando ela birra. Quando ela nos trava, quando ela nos faz ficar chorando, quando a gente fica reinando, quando a gente fica birrenta, quando a gente teima, então, essa garota. Minha filha, o rolê é doido. Eu digo que a criança interior, ela fala muito aqui, né? Sabe a angústia que a gente fica aqui? Aqui ela grita. Aqui é criança interior, certo. Eu sempre digo isso para minhas meninas. Aqui é criança interior. Porque, assim, são dores muito sensíveis e que entram em aflição. Olha, tem recadinho aqui, tá? 61. 61 é o quê?
61 é Brasília. Aí a pessoa coloca Deus soberano é fiel. Por favor, põe seu nome. Ei. Mas eles podem multar se você sopra. A lei é para todos os estados. E se eu for multada, como faço para recorrer? Bem, isso daí eu vou te passar o número, você responde a pessoa que está em Brasília. É, Brasília, meio a Brasília. Cadê aqui? Você tem nomes, né? Depois a gente fala. Mas olha, muito obrigada a você que está em Brasília por estar interagindo. Agora tem uma mensagem aqui que eu não vou citar o nome, mas eu vou dizer aqui o seguinte. Michele, ela, ao fazer um atendimento, ela mudou a vida de uma pessoa. Ela vem mudando a vida dessa pessoa. E ela vem mudando a vida dessa pessoa, e uma pessoa é difícil, porque é mutável, essa pessoa ela está em transformação. Então você analisar burros velhos como a gente, modo de se dizer, já vividos, e você analisar um jovem em fase de mutações, e ela vem fazendo um belíssimo trabalho com esse jovem, esse ser humano, que é um jovem mesmo, nas descobertas. Então você imagina você localizar a dor desse jovem na descoberta e colocar essa dor no lugar e mostrar para aquele jovem que aquilo não é dele e que aquele jovem precisa andar e simplesmente se desprender. E eu quero parabenizar a Michele, porque estou vendo esse jovem se desprender de perto. Esse trabalho é belíssimo. Então, se você está aí em casa agora me escutando, eu estou fazendo esse depoimento em prol do jovem que não está aqui para falar, e dizer que é um trabalho belíssimo, é um trabalho muito forte, e que eu ganho de graça terapia sistêmica todas as terças, quando eu estou aqui produzindo e dirigindo o programa. Verdade, toda terça-feira ela é trabalhada. Eu aprendo um pouquinho mais. É isso, Michele, parabéns. Muito obrigada, Luciana. As gurias sabem que eu amo o meu trabalho, é transformador, transformou a minha vida. Eu fiz transição de carreira, né, para trabalhar com isso, então realmente esse é o meu legado na vida, né, deixar um pouquinho da sistêmica. E o programa Conscientizando é justamente para isso, para te conscientizar de que tu não precisa carregar tuas dores sozinhas. Então, toda terça-feira eu tô aqui fazendo um movimento justamente para te dar uma expansão de consciência. E se uma sementinha do que eu falei hoje, eu falei em outro programa, que tu também pode ver lá no YouTube da rádio, que ficam gravados, uma semente para mim já tá valendo. Porque eu entendo que a transformação, ela é o conteúdo que eu estudei e repassei e repliquei em pessoas que talvez não tinham nem consciência disso. Esse é o meu legado, deixar uma sementinha que eu plantei. Um beijo para ti. Lembre-se, radiotropicalwebbrasil.com.br. Eu vejo você.